E se a chave para a gente entender os desafios de uma nação inteira estivesse escondida num romance russo lá do século XIX? Parece uma ideia distante, né? Mas é exatamente essa a premissa ousada que vamos investigar juntos, mergulhando numa das críticas culturais mais profundas já feitas, uma obra que usa a literatura para tentar decifrar a alma de um povo. Vamos lá! Bom, nossa análise começa com essa citação que é poderosa e bem enigmática. E olha, não é uma citação qualquer não. Ela é a epígrafe do livro que vamos analisar, ou seja, é a chave para o argumento inteiro. Ela já define o tom dramático da conversa, sugerindo que a beleza pode ser tanto uma coisa divina quanto algo perigoso. E essa citação já nos joga direto na pergunta central. Se a beleza é um campo de batalha, o que acontece quando o lado, digamos, sombrio, acaba vencendo? O que é essa tal de beleza corrompida que Dostoiévski menciona e que se torna o foco da nossa investigação? Então, nesta primeira parte, nosso objetivo é exatamente este: desvendar o que está por trás dessa frase misteriosa e conectar isso a uma análise cultural bem específica. E a fonte da nossa análise é esta obra aqui, de 1970, do diplomata e filósofo Mário Vieira de Mello. Ele usa esse enigma do Dostoiévski para fazer um diagnóstico profundo da cultura brasileira. O argumento dele é que, para entender os desafios do desenvolvimento do país, é essencial sacar o que significa essa beleza terrível. Certo? Agora, vamos sair desse enigma mais abstrato para mergulhar no diagnóstico cultural concreto que ele propõe. Vieira de Mello identifica um traço central que, na visão dele, define a cultura, uma verdadeira fixação na aparência. O termo que ele usa é estetismo. Mas calma, isso não tem a ver com apreciar arte. É uma atitude perante a vida onde a performance, o parecer ser, o gesto exterior acaba sendo mais valorizado do que a realidade interna, do que a substância ética por trás da ação. O ponto crucial é ver como isso se manifesta na prática. E este exemplo ilustra o conceito de forma brilhante. Vieira de Mello analisa a figura do homem cordial, famoso pela simpatia, pelos abraços calorosos. Ele argumenta que, muitas vezes, essa cordialidade não é uma expressão de sinceridade profunda, e sim uma performance calculada, uma espécie de moeda social numa cultura que valoriza a aparência de amizade acima da amizade em si. É a diferença entre o que é profundo e o que é só para mostrar. E essa lógica se espalha para outras áreas. O autor aponta que na cultura do estetismo, a inteligência, especialmente aquela que pode ser performada em público, sabe, através da retórica, do brilho, é imensamente celebrada. Já a integridade, que é uma qualidade moral, silenciosa, interna, essa é frequentemente ignorada. Pensa bem, se pergunta quem é o homem mais inteligente do país, mas nunca quem é o mais íntegro. Agora, vamos ampliar o foco. Vieira de Mello argumenta que isso não é apenas um dilema local, mas sim uma condição humana universal que a cultura brasileira talvez apenas exemplifique de uma forma mais aguda. Ele insiste que essa tensão entre a ética, ou seja, o que é certo, e a estética, o que parece bom, o que é atraente, é um conflito irredutível. Não é algo que possa ser resolvido facilmente, sabe? É uma batalha que acontece, como disse Dostoiévski, no coração de cada um. Para ilustrar esse conflito, ele volta a Dostoiévski, claro. De um lado, temos personagens como Alyosha, que representam o bem impotente. São puros, cheios de boas intenções, mas ineficazes no mundo real. Do outro, figuras como Stavrogin, que encarnam a corrupção sedutora. São magnéticos, atraentes, mas moralmente vazios. A tragédia, segundo a análise, é que a sedução da aparência muitas vezes derrota a bondade que não sabe como agir. Aprofundar esse conceito de bem impotente é crucial. A ideia é a seguinte: não adianta ter os princípios morais mais corretos. Se esses princípios são só um ideal estético, uma ideia bonita, sem a capacidade, a astúcia ou a força para se manifestar no mundo real, eles simplesmente falham. É como se fosse uma bondade que se admira no espelho, mas não consegue agir. Certo. Então, se o problema é uma cultura viciada em aparências e ideais impotentes, qual seria a solução? Bom, Vieira de Mello oferece uma receita bem radical e eu diria até surpreendente. A solução que ele propõe não é um plano de desenvolvimento econômico. É uma mudança filosófica profunda. Ele chama isso de voto de pobreza. E não, ele não está falando de dinheiro. Este voto de pobreza é intelectual, é um caminho ascético. O que significa na prática? Primeiro,
Abandonar a busca por grandes sistemas filosóficos que parecem impressionantes, mas ofuscam a realidade. Segundo, descartar as ideias que são apenas luxo ou moda intelectual. E terceiro, é um chamado para encarar os problemas com uma simplicidade quase monástica, sem adornos. Em essência, a cura para o estetismo é o ascetismo intelectual. É a decisão de se despir de todas as aparências, de todas as performances e enfrentar a realidade dos problemas com uma honestidade brutal, nua e crua. É parar de tentar parecer inteligente e começar a tentar, de fato, ser sábio. A tese de Vieira de Mello nos deixa com uma questão final para refletir. Nessa corrida por desenvolvimento, por modernidade, pela imagem de sucesso, talvez a tarefa mais difícil seja justamente essa mudança interna, a transição de uma cultura da aparência para uma da substância. Fica a pergunta: e se o maior progresso for finalmente aprender a ser e não apenas aparecer?